Olha lá. Como é que você descobre quem ainda não achou o benefício especial dentro do TJ? Você vai abrir. Sabe tem aquele quadradinho azul aqui em cima, não tem um quadradinho com cifrão? Você clica naquele quadradinho cifrão, todo mundo sabe, porque todo mundo consulta o contra-cheque. É o mesmo quadradinho azul. Todo mundo conhece aqui. Olha aqui embaixo, a última linha, benefício especial. Tá certo? É aqui que você vai clicar. Aqui que vai estar a simulação. Quando você clicar aqui, vai abrir uma telinha lá onde você vai colocar a tua matrícula e tua senha e vai perguntar se você é professor. Você vai colocar aqui não, porque como você é servidor público, no nosso órgão a gente não tem aposentadoria como professor. Porque o professor é uma aposentadoria especial. Quem é PNE, aposentadoria especial, médico, dentista, pessoal que trabalha há 25 anos, tem que solicitar para o pagamento o cálculo da aposentadoria especial, porque eles não trabalham 30 anos mulher e 35 anos homens. Eles trabalham, tem casos de 25 anos, tem casos de 20 anos, tá certo? Então, porque o denominador deles é diferente. Então, nesse caso, você tem que pedir o cálculo para o pagamento para eles encaixarem na lei. Isso aí está na lei. Mas vamos aqui, gente, uma das partes mais importantes é a gente passar a entender essa telinha aqui que aparece. Então, você colocou tua matrícula, tua senha, colocou que você não é professor, deu Enter, vai aparecer essa tabelinha aqui. Gente, o que é isso aqui? Aqui já deu de cara o valor do benefício especial. Todo mundo, lógico, que olha esse número aqui. Mas eu quero que vocês entendam o que é esse número aqui. Olha só aqui. Nesse caso dessa pessoa aqui, o valor a média de remuneração dela é 9.500, estou falando dela porque é feminino, 9.516,55, a média de remuneração. Por isso aqui, eu não consigo definir se ela é da integralidade, da média, e não é esse o caso. Então, tudo que ela contribuiu, independente dela ser da integralidade ou da média, pegou todas as contribuições dela, porque esse cálculo aí está na lei, aquela lei que eu mostrei que é o cálculo do benefício especial, esse cálculo fala o quê? Que tem que pegar todas as contribuições e serem atualizadas pelo IPCA. E vão ser excluídas as 20% e vão ficar as 80%. Tá? Então, por isso que dá esse número aqui. Então, dá esse número aqui da média. O sistema já está fazendo isso automático, pegando as 80% maiores, independente de você ser integralidade. É o cálculo do benefício especial. E daí, fala o seguinte. Então, esse total aqui, você teria direito a essa média no dia de hoje, se você contribuísse 390 por mulher, e se fosse homem, vocês vão ver quem é homem, que aparece o número 455 aqui. Tá certo? Porque homem é 35 anos de contribuição. Então, se a pessoa trabalhar 390 contribuições, ela tem direito a 100% desse valor. Aí ela decide migrar. O que é essa migração? É o cálculo do benefício especial para ela entender aqui. Ó. Se ela migrar, ela vai ficar o teto. O teto não quer dizer que... Porque quando vocês migram, vocês não vão continuar contribuindo sobre o teto, os 11%. Então, eu posso considerar que você vai ter o teto, por quê? O teto... a pessoa só tem 219 contribuições, mas ela vai continuar contribuindo 11% sobre o teto até dar as 390. Então, eu posso garantir que o teto vai ter 100%. E daí vem essa outra parte. Então, isso menos o teto dá 3.870. Essa outra parte aqui, a pessoa só teria direito 100% desse valor se ela contribuísse 390. Mas essa parte aqui, ela está interrompendo, ela não quer mais, sobre a parte que excede o teto, continuar contribuindo 11%. Não é isso que a pessoa está querendo? Se ela quer migrar, ela não quer mais continuar contribuindo 11% sobre tudo, ela quer contribuir só sobre essa parte que é obrigada, e essa parte aqui ela não quer mais contribuir. Então, nesse momento aqui, que ela contribuiu 219 contribuições das 390, a gente faz uma divisão. Então, a gente pega 219, divide por 390 e gera esse coeficiente aqui. Então, o que quer dizer isso? Que esse coeficiente eu vou multiplicar por esse valor aqui. Então, a proporção desse valor aqui, que seria 100% com 390, essa proporção de 219 gera esse coeficiente que eu multiplico por esse número aqui, para mim saber dessa parte aqui, que eu não vou ter mais 100%, quanto que eu já tenho pago. Essa conta gera o benefício especial. Essa tabelinha que ninguém entende que está no sistema. Esse benefício especial aqui, ele vai passar a ser pago pelo RPPS. Ao se aposentar. Em vez do governo te devolver o valor que você contribuiu sobre essas 219 contribuições, o que você contribuiu a mais, ele pega, faz essa razão e fala, então, a partir de agora, você interrompeu o cálculo com 219, então, a partir de hoje, você tem o teto e mais essa proporção. Essa proporção aqui é desse cálculo aqui. Mas eu só vou ter isso a partir da aposentadoria. A partir da aposentadoria. Por quanto tempo? É a mesma regra do RPPS. Até você, a regra não mudou. O teto e o benefício fica na mesma regra. Até você morrer, no caso é transferido em pensão, no caso de cônjuge, ou filho menor de 21 anos, ou filho maior de 21 anos especial. Se eu morrer antes... Você tem, a tua pensão vai ser o teto e mais o benefício especial. Se eu não tiver, se tiver um herdeiro que não se enquadre.
Se ele não for herdeiro, na Previdência Oficial não existe herdeiro, só existe a figura do pensionista. Se o meu filho tiver mais de 21 anos, ele não vai receber isso. Esse teto e o teu benefício especial ficou para todos nós. Solidário. Perdeu. Patrícia, eu vi aqui que tem 219 contribuições. Eu vou citar todas as dúvidas que vocês me perguntam. Mas eu sei que eu trabalhei antes, porque você vai falar assim, esse tempo aqui só está o tempo de TJ. E os 5 anos que eu trabalhei no Ministério da Fazenda? O que acontece? Quando você mudou para cá, como você veio para o tribunal há muito mais tempo, a gente só trazia uma declaração de tempo de serviço. A gente só verbava tempo de serviço. Então, o pagamento não tem como saber os valores de contribuição. Então, vocês vão ter que sair daqui hoje, correndo, abrir um processo administrativo no órgão que vocês tinham de origem, vocês vão ter que ir atrás disso e pedir. Todos os órgãos estão preparados para fazer isso, porque todo mundo está tendo que trocar figurinha um com o outro. Então, está todo mundo sendo muito rápido nisso. Tá? Você vai ter que ir nesse órgão e pedir que você quer uma declaração dos valores de contribuição. Então, aqueles 5 anos que você tem averbado do Ministério da Fazenda não me serve de nada. Você precisa do Ministério da Fazenda e falar assim, por favor, aqueles anos vocês vão ter que trazer uma declaração dos valores. Aí você vai chegar aqui no tribunal, não é para ir na minha sala. Vocês vão ter que abrir um processo no SEI. Vocês vão ter que abrir um processo no SEI, pedindo, encaminhando para o Seracof, no caso de servidores, ou então de magistrado é Serpan? De magistrado acho que é Serpan. É o cálculo de magistrado ou o cálculo de servidor. E vai pedir, vai anexar e vai solicitar para que o pagamento inclua no cálculo de benefício especial os valores anexados do órgão tal, do ano tal a tal. O pagamento em 3, 4 dias vai te responder. São os eficientes, o pessoal está sendo muito eficiente. Sim, quem era do GDF também. Isso. Então, isso é para quem é órgão público, independente de ser qual órgão público. Quem que tem que correr? Quem que tem que ir nesses órgãos? Aqueles órgãos que você contribuiu acima do teto. Porque se você veio da iniciativa privada, você concorda que na iniciativa privada, eu coloquei até aqui em vermelho, você contribuiu para o INSS, você podia ganhar R$20 mil na iniciativa privada. Lá você só contribuiu até o teto. Então, não gerou benefício especial. Entendido isso? É que é muito relativo, porque o baixo, você não sabe se o baixo daquela época era o teto daquela época. Eu aconselho, eu prefiro não passar uma... Vai lá buscar. Se era serviço público, eu prefiro que você vá buscar. Você vai ter um trabalhinho, mas... Entendeu? Agora, se foi salário de INSS, tá? Então, vá buscar, porque às vezes você não sabe. Porque às vezes, por exemplo, quem tomou posse aqui, um técnico hoje, 6 mil, e era, por exemplo, no Ministério, 2 mil, então você já tem essa referência que não está pagando nem o teto. Então, assim, a não ser que você tenha certeza que não era o teto daquela época. Tá? Mas quem contribuiu acima do teto em qualquer órgão público, em qualquer esfera, não é da União, GDF, município, vai buscar. Tá? E traga e abre um processo no sistema. Porque você só vai ter o cálculo real do teu benefício especial quando você tiver somado aqui os valores de contribuição, valores daquele outro órgão. O TJ não tem esses valores. Outra dúvida que acontece. Quem é técnico e analista do TJ, confira se, porque nós estamos tendo alguns problemas com alguns casos específicos, mas como nós já tivemos, eu estou falando. Se você foi técnico e analista, confira se está a soma disso aqui, está os 2 cargos. Eu já sei que a maioria que foi técnico e magistrado, ou analista e magistrado, está tendo 2 benefícios especiais. Não adianta entrar e pegar os 2, com as 2 matrículas diferentes. Solicite o pagamento para refazer os 2. Porque senão ele exclui os 20% iniciais de técnico e também exclui os 20% de magistrado. E, na realidade, eu quero que some tudo e exclua só os 20% de técnico. Entenderam? Então, não é vantajoso do jeito que está lá. Tá certo? Então, no caso de magistrados, peçam para o pagamento refazer. O pessoal pediu para me explicar novamente iniciativa privada. Se você trabalhou na iniciativa privada, num shopping, numa padaria, você foi advogado, recolheu como autônomo, ou você trabalhou num Banco do Brasil, você era empregado público, qualquer um desses empregos que você contribuía para o INSS, independente do valor, você nunca recolheu acima do teto. Porque o benefício especial não é você ficar com o valor que o Estado vai te devolver das contribuições que você contribuiu acima do teto. Então, você não tem acima, então não adianta você ir atrás dessas declarações. Se você era advogado e recolhia sobre o piso, não adianta você ir atrás. Você, no máximo, recolhia sobre o teto. Você não recolheu mais, mesmo que você ganhava 50 mil como advogado. Você recolheu, no máximo, a maioria recolhe o piso da categoria, não recolhe nem o teto. Tá? Então, não adianta ir atrás dessas declarações. Isso não gerou benefício especial. Benefício especial é gerado de contribuições de 11% sobre o todo e que você vai deixar. Então, isso inclui também a administração indireta, o pessoal de agência reguladora e pressão seletiva.
São seletistas. Contribuição para o INSS, esquece. Tá? É só serviço público mesmo. É onde você contribuía 11% sobre o total do teu salário. Você tem que pedir uma declaração dos valores de contribuição. Valores de contribuição. Não é o tempo. Você tem aqui no tribunal averbado o tempo de serviço, porque era o normal, não existia benefício especial antes. Ficha financeira, vem já esse. Eu já anexei aqui, mas não está no meu benefício. Sim, você tem que solicitar. Se tiver lá já na tua pasta. Se já tiver. Tem gente que já tem na pasta. Tem gente que já tem isso na pasta. Porque há uns 7, 8 anos já era um documento de posse. Mas o tribunal, o sistema não sabe buscar na tua pasta. Você tem que pedir para que sejam somados no teu benefício especial os valores que estão lá na tua pasta. Tá? Só pedir. Daí, se já tiver averbado, mas não foi somado, porque o sistema nós desenvolvemos um sistema de TI que busca as contribuições do TJ, não que está averbado na tua pasta. É uma ficha financeira? É a ficha financeira. É uma ficha financeira do órgão. Você traz. Porque antigamente, de uns 7, 8 anos para cá, já é um documento de posse, os valores de contribuição, mas os mais antigos é tempo de serviço. Quantos anos você falou que eu De uns 7, 8 anos, mas eu prefiro o seguinte. Quem tem tempo, vai... Gente, vocês entram lá no sistema nosso, você consegue visualizar todos os documentos que você tem arquivado na tua pasta funcional. Tá? Certidão de tempo de serviço? Inclusive, a certidão de tempo de serviço, mesmo que você tenha lá, não vai te resolver para nada, porque o tempo de serviço não fala os valores de contribuição. E o pagamento precisa colocar os valores para serem atualizados pelo IPCA. Entendeu? A Alice, ela é da TI, ela vai falar como é que vocês podem consultar lá. Olha só, o colega perguntou se ele vai buscar na certidão de tempo de serviço. Existe uma normatização de 2008 que obriga que toda certidão de tempo de serviço emitida por órgão público, ela tem que vir acompanhada de um anexo 2, que é exatamente essa ficha financeira. Até 2008. Falando 2008. 2008 foi a regulamentação. Muitos órgãos demoraram um tempo para se adequar, até nós aqui do TJ, acho que a gente regularizou em 2010. Então, quando vocês forem olhar a pasta funcional para saber se existe essa ficha financeira, é sim na certidão de tempo de contribuição, porque ele é o anexo. Ele é o anexo da certidão de tempo de contribuição. De fato, a gente não tem condição do sistema visualizar isso. Isso é um papel. A gente não tem esse dado catalogado. Então, você precisa pedir, de fato, lá no pagamento, que seja através do processo esse anexo. Isso. Mas ele está, de fato, dentro da sua certidão de tempo de contribuição daquelas que foram emitidas. Se por acaso a sua certidão foi emitida após 2008 e não tem essa ficha, você tem que pedir, não é nem a ficha financeira, você vai pedir um adendo da própria certidão financeira que foi elaborada, porque ele tem a numeração igual. A certidão, ele é o anexo da certidão, ele é numerado também, e hoje tem auditoria para isso, dentro dos órgãos. É que a Alice, ela já trabalhou muito tempo nessa parte de registro documental. Mas eu estou falando, se você chegar nos órgãos, como todos os órgãos estão tendo que emitir um para os outros, porque todo mundo tem troca de funcionários, você fala assim, eu quero os valores dos anos que eu contribuí, os valores, não o tempo, eles já sabem o que você está querendo. E que fala que é para fins de cálculo do benefício especial. Então, é uma linguagem que todos os pagamentos dos órgãos, vocês não vão ter dificuldade para explicar. A pessoa não vai falar assim, o que é isso? Todo mundo sabe. Eu estou falando de benefício especial, não estou falando de aposentadoria e cálculo de média. Estou falando de benefício especial, que é uma das primeiras coisas que você precisa ter o valor correto para calcular a simulação. Tá? O benefício especial só gera para lugares que você contribuiu acima do teto. Aquilo que foi abaixo não gerou benefício especial. Só considerou tempo de serviço. Entenderam agora? Tá? Gente, isso aqui é muito importante entender, tá? Porque você precisa desse número aqui correto para simular. Agora, houve um comentário que o pagamento do TJ não teria usado os pagamentos retroativos e algumas coisas que a gente recebeu. Nesse cálculo do benefício, já acertaram isso? Foi acertado, por isso tem benefícios especiais altíssimos. Tudo que você contribuiu, que foi verba remuneratória, você contribuiu 11%, entrou nesse cálculo. Por isso que nós temos várias pessoas do cálculo da integralidade, que hoje o valor de remuneração dela, eu vou mostrar no cálculo onde vocês acham, é de R$20.000, e a hora que eu pego hoje o teto dela mais o benefício especial, se ela ficar na integralidade, ela vai se aposentar por 20 mil, porque ela se aposenta pela última remuneração. E eu somando o teto dela mais o benefício especial dela, já dá 25. Magistrados e servidores que contribuíram, principalmente o pessoal que teve muita CJ. Está tudo atualizado, e é atualizado pelo IPCA. O que acontece? Nós não tivemos, pessoas que têm 20, 25 anos de carreira de TJ, por vários anos não tivemos aumentos. E todos esses índices de contribuição foram atualizados pelo IPCA. Então, dão valores altíssimos. Tem muitos benefícios especiais altos aqui no tribunal. Muitos. Que a pessoa, a aposentadoria dela é maior, somando o teto e benefício especial, do que ela ficar na integralidade e aposentando. O que é o problema, que a pessoa se migra, o que é, que eu falei, é a regra de 98. Porque quem migra,
e está próximo da aposentadoria, e tem um homem que tem 56 anos, e vai aposentar com 56 por causa dessa regra, se migrar, está abrindo mão disso, entendeu? Agora, quem é da integralidade está longe, tem que pensar. Quantos anos é longe para você? O Amarildo mudou faltando 6 anos. Porque ele acha que em 6 anos vai acontecer muita coisa, que essa regra de 98 vai cair. A posição dele, ele migrou por isso. O benefício especial dela, mas o teto, é maior do que o valor de remuneração. Ele é da integralidade. Ele está há 5 anos e pouco para se aposentar, ele acha que a regra de 98 não vai passar, não vai permanecer. Então, como ele vai ficar mesmo, agora quem está um ano e pouco, a chance é de pegar ainda a regra de 98. Ele migrou faltando menos de 6 anos. Esse benefício especial, ele é reajustado anualmente? Como é que funciona? Ele vai continuar sendo atualizado pelo INPC. Ele, para calcular, foi atualizado pelo IPCA. Para calcular. Mas depois, como ele vai ficar preso ao RPPS, o teto do RPPS é atualizado pelo INPC. Não sei se eu ajudo ou se acaba atrapalhando com as minhas questões, mas de qualquer forma, eu acho que uma variável que todo mundo precisa levar em conta nessa questão da migração. Essa questão do reajuste do benefício especial, hoje a lei diz que seria corrigido, né? Pois é, no histórico do serviço público existe uma rubrica chamada quintos, que nada mais é do que a incorporação das funções ou dos cargos que você exerceu durante a sua vida de servidor público. Pois é, quando foi em 95, o governo editou uma medida provisória e transformou isso em VPNI, vantagem pessoal nominalmente identificada, que vou traduzir para vocês, congelamento, 0 de reajuste. Você pode ter 300% de reajuste no teu vencimento, na tua GAI, na tua gás, nas tuas gratificações, que a tua VPNI, desde 95, é o mesmo valor. É o que está na lei, mas a gente está falando aqui o que, né, é uma situação complicada, né, a gente discutir, mas são as variáveis, as coisas que temos que ser analisadas. Gente, uma coisa que, só porque tem acontecido alguns casos desses, as pessoas que têm essas dúvidas de aposentadorias especiais, então, além de vocês pedirem no pagamento como que seria o cálculo do benefício especial, porque o fator denominante, porque vocês viram lá na outra tela, que aqui, a tela do nosso sistema está 390 para mulher ou 455 para homens. E no caso, por exemplo, de um médico e um dentista aqui do tribunal que são insalubres, eles têm aposentadoria especial de 25 anos, independente de ser homem ou mulher. Então, o fator de denominação aqui deles não seria 390 ou 455, seria 325. Então, tem que pedir, tá bom? E nós temos os casos dos PNS e nós também temos essa fator aqui, que eu quero que vocês considerem, gente, que vocês têm que pedir isso aí no pagamento, porque aqui na lei, ó, na lei 12.618 está falando que a concessão do fator de conversão, aí fala que isso como é que seria pelos órgãos competentes, e daí as pessoas que têm aposentadoria com deficiência, ou que é atividade de risco, ou atividades em condições especiais, tem que solicitar, tá? Então está previsto na lei o cálculo do benefício especial para essas pessoas especiais, então, essas aposentadorias especiais. Então trouxe até a regulamentação aqui para vocês verem. Aqui, como fazer a simulação financeira? Gente, essa simulação está no site da FUNPRESP. Tá? Então, você vai entrar lá no site da FUNPRESP, vai digitar esse endereço aqui, né, o www.funprespjude.com.br, vai aparecer uma telinha. Essa telinha aqui, ela fica rodando. Tá? Essa revistinha da Jude, tem lá, já somos 10 mil servidores, tal. Aí você vai pegar e vai clicar aqui nessas bolinhas aqui, até você achar esse rapazinho aqui, ó. Passos, esse aqui vai ser uma dessas bolinhas aqui, tá? Passo para avaliar a migração do regime. Clique aqui. Tá certo? Entrou aqui, vai aparecer essa tela aqui, tire suas dúvidas, aí vai estar aqui, veja os passos da migração. Aí quando você clica aqui, vai aparecer essa tela aqui, você vai fazer o quê? Vai rolar a tela, aí você vai descer até você achar essas monte de perguntas, tudo isso são perguntas, aquelas perguntas prontas com resposta sobre a previdência, sobre o regime geral, sobre o regime de previdenciária, mudança, tem várias perguntas e respostas. Mas no caso da simulação, vocês vão procurar aqui, ó, como simular o valor do benefício na FUNPRESP Jude, quer dizer, se eu migrar, quanto que nos anos que me faltam, que você vai fazer simulações, eu vou me aposentar com 62, vou me aposentar com 65, vou ficar na regra de 55, é que tipo assim, você vai porque você acha, né? Então, você coloca, se acontecer isso, são simulações. Tá? São simulações. Não é porque você vai fazer a simulação não é que vai acontecer. Então, por isso que você vai fazer várias brincadeiras. Se manter a regra, se mudar a regra. Né? Então, você vai
colocar lá as tuas contas. Tá bom? E daí você vai, a hora que você clica aqui, você vai, tá vendo? A hora que você clicar como calcular o valor do benefício especial, aparece já. Para saber como calcular, clique aqui de novo. Tá vendo aqui, ó? Aí você clica ali de novo. Olha só que novidade, apareceu aqui, ó. Um simulador aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí ele vai, clique aqui, ele baixou o simulador. Você tem que ter um Excel no teu computador, tá? Rodando com o seu Excel. Acho que é Excel 2010. Oi? O do TJ roda. Tá? Tá. Alguns computadores rodam, vamos falar assim. Senão pede o do vizinho. Dá licença, deixa eu calcular aqui. Aí o simulador, aí vocês abrem o simulador, vai abrir essa tela aqui, simulação de regime. Aí, aqui, ó, tá vendo lá? Olha lá o cantinho lá. Habilitar edição, clica no habilitar. Habilitar conteúdo. Aí você consegue começar a preencher. Tá? Então, esse passo a passo, isso aí vai estar em PDF, depois a gente passa para vocês chegarem, tá bom, gente? Então, mas está tudo assim bem, ninguém vai ter dificuldade de chegar. Aí você vai começar a brincar com a simulação. Aí você vai colocar teu nome, teu sexo, se você tiver dúvida, pergunta para o colega. Né? Só tem feminino e masculino aqui, gente. Não tem outra opção, não. Você escolhe um, tá? Aí você vai colocar a tua data de nascimento. Então, até aí você está colocando os teus dados. Aí, aqui, você colocou teus dados, só que tudo é você que preenche. Idade da aposentadoria. Aí você pode brincar. Geralmente, a gente começa brincando assim. A regra atual, com quantos anos você iria se aposentar hoje, com o que seria de fato. Né? Aí, aqui, quando você clica nesse percentual aqui, vai abrir também uma setinha aqui. Você pode brincar simulando. Primeiro coloca o de 11%, que é o que está real, e já tem lá a simulação. E se passar para 14%? Depois você faz a simulação também. Então, tem com 11, com 14. Então, a idade você coloca aqui, a primeira atual, depois o que você acha que vai ser. Aqui você coloca o 11 atual primeiro. Primeiro, eu quero que você faça a simulação real. O que você está contribuindo? 11% sobre o todo. E com qual idade você vai se aposentar aqui, sem reforma. E daí você vai fazer a mesma coisa. Você vai simular colocando, continuar o 11% sobre a parte aqui do teto, né, para o TJ, e a outra parte contribuir 11% também. Porque não é justo você calcular colocando percentuais diferentes. Aí vem aqui a primeira dúvida do subsídio. Esse subsídio aqui, Patrícia, porque aqui, gente, é a maior dúvida do pessoal quando eu penso assim, qual que é o teu subsídio? O pessoal não sabe. Porque tem o teto, tem o bruto, tem o líquido com desconto, eu tiro os bancos, né? Não. Quanto você está pagando de 11%, gente? Independente de você está recebendo, você ganha 20, está recebendo só 3 mil, não é 3 mil, você vai colocar o teu bruto. Tá? E como é que eu acho esse bruto na minha folha de pagamento? Base de cálculo. Está vendo aqui, ó, que o bruto é 12, tá vendo? O líquido é 9, mas não é nenhum desses dois. Eu preciso da base de cálculo. Quais são os valores que estão incidindo, de fato, para a contribuição previdenciária? Porque aqui vocês vão ver que, inclusive, a função, quem está ganhando, não está incidindo os 11%. Tá? Então, é esse valorzinho que vocês vão pegar. Viram lá, né? Então, aí descobrimos onde que eu acho o valor do subsídio. Aí vem a segunda dúvida. Média. Eu coloco 100% ou coloco um valor menor? Quem vai colocar que é a média 100%? Que esse valor aqui, de fato, corresponde a 100% da minha aposentadoria? Quem é da integralidade. Quem é da integralidade pode pegar o último valor de contribuição, porque é esse valor que você vai se aposentar. Tá certo? Então, só vai corresponder, esse 100% já está pronto lá. Então, já descobriram que quem é da média, não é esse 100% que vai ficar, porque você não vai aposentar pelo... Você está entendendo? Porque quem é da média começou ganhando um valor e vai mudar, por um grande período da tua carreira, vai mudar. Isso se você ficar de uma carreira só. E se você foi técnico, analista e virou juiz, vai somar tudo isso daí e vai excluir os 20%. Então, daí é mais então a simulação ainda é mais complicadinha um pouquinho. Tá bom? Esse valor para fins de cálculo não é melhor colocar o valor do final de carreira? Sim, mas para quem é da integralidade, eu posso colocar o final de carreira. Para quem é da média, eu não posso. Por que não? Porque você não vai se aposentar pela tua última remuneração. Você vai pegar a média de quantos anos? Ou de todo que tiver... A pessoa ficou 5 anos técnico, contribuindo sobre uma média de 6.500. Ficou 10 anos analista, contribuindo sobre 12 mil. 15, aí é uma mulher. 15 anos como juiz, sobre 28 mil. Tudo isso aqui, uma mulher tem que dar 390 contribuições, que são 30 anos. Quando ela se aposentar, a pessoa se aposentar, o pagamento vai pegar todas essas 390 contribuições aqui,
vai trazer todas elas para o dia presente atualizados. Todas elas vão ser atualizadas. Eu vou somar todas elas e vai somar, né? Daí vai dar um valor X aqui. O pagamento, a hora que soma, ele já exclui as 20% menores. Então, ele soma tudo as 80% maiores. As 20% ele já lê no sistema quais são os valores menores. Sobrou 80% maiores. Seria 80% de 390. Vai dividir, soma todas elas e vai dividir por elas mesmas, por essas 80%. Então, você se aposenta por um valor. Quando você se aposenta, nesse caso, na média, você não se aposenta como membro. Você se aposenta por um valor corrigido todo janeiro, pelo mesmo valor do teto do RGPS. Tá certo? Quem tem muito tempo de contribuição na iniciativa privada, antes do serviço público. Tem construído uma renda passiva muito boa, porque você já sabe que você vai diminuir muito o teu salário. Muito. Quem tem 15 anos de Banco do Brasil e vai ter mais 20 anos de TJ, vai aposentar com um salário bem menor que a média só. Porque se você tiver 35 anos só de técnico, já dá uma média, já perde uns 20%. Se você tiver isso, você vai perder uns 40% do teu salário da última remuneração. Você tem que, inclusive, tem um setor aqui no tribunal que faz esse cálculo da média, tá? CPIP, né? CPIP. Você solicita por e-mail e eles fazem uma simulação. CPIP. É muito importante quem é da média e tem vários valores baixos averbados, simular e ver, porque tem que criar renda passiva, gente. Tem que saber quanto que vai perder e construir para saber lá na frente quanto que vai ter que guardar fora para compensar. Vai diminuir muito. Quanto mais tempo na iniciativa privada você tiver, menor vai ser o teu valor de aposentadoria. Porque hoje, a regra é que vai descontar ainda 20%. Mas a proposta é que seja vai ser considerado 100% de tudo. Eu até acho que numa tela aí eu coloquei, e lá na frente, então já que você está perguntando sobre isso, existe uma lei, eu só não sei de cabeça, a hora que chegar lá vocês vão ver a lei. Existe uma lei, um artigo, inclusive no INSS, é uma portaria, tá, interna, que você pode, inclusive, pedir declarações no INSS parciais, só aquilo que te interessa. Você não precisa, por exemplo, o que é o exemplo? O pessoal acha que porque trabalha no Banco do Brasil, 15 anos, tem que trazer ou averba os 15 anos ou não averba nada. Você pode averbar partes. Você pode ir lá no INSS e pedir uma declaração de partes só dos valores, só de tempo, para não averbar tantos anos. Já que se a reforma passar, nós vamos ter que trabalhar aqui até um tempão, para que você vai ficar com os 15 anos lá? Só para te prejudicar. Aí você pede uma nova declaração só de alguns valores, só de alguns anos. Tá? Isso é permitido. Então, aqui, você já descobriu que você não é da integralidade. Então, você pode colocar 100%? Não. Você vai ter que descobrir, mas como é que eu faço uma simulação, mais ou menos, para saber como é que seria hoje? Tá? Isso aí eu vou te mostrar aqui agora. Você é da integralidade, então já sabe que, no teu caso, você pode ficar lá com 100. O que você vai colocar aqui? Você vai colocar aqui os 8,5, que é o máximo que você pode contribuir na FUNPRESP, ter na paridade do TJ. O máximo que o TJ contribui na paridade é 8,5. E eu preciso que vocês façam um cálculo real de simulação, colocando os 2,5 aqui facultativo. Quer dizer que depois, se você migrar, você vai obrigar a contribuir facultativamente 2,5? Você vai optar, porque os 2,5 você não tem a paridade do TJ. Só que seria um cálculo justo para você, pelo menos, definir se você saber, se você não aderir a colocar os 2,5, se você vai investir isso aí depois lá fora, você saber que você tem que ter essa consciência. Porque se você ficar no regime que você está hoje, você não tem essa opção de mudar para 8,5, para 5. Você vai continuar contribuindo 11% sobre o todo. Você ganha R$10.000. Você está no RPPS. Você é obrigada a pagar 11% sobre isso aqui, que daria R$1.100. Isso aqui, se você não migrar, você não tem onde ir lá e pedir para mudar. Você vai continuar sendo isso aqui. Então, o que eu estou pedindo? Já que você vai fazer a simulação, é você fazer a simulação com valores, colocando do mesmo jogo, sair no mesmo desembolso do teu contra-cheque. O que seria isso? Isso aqui é o RPPS. Se você vai fazer a simulação para ver se compensa migrar financeiramente, o que você vai fazer? Sobre os 10.000, você não vai mais continuar contribuindo sobre ele, porque se você migrar, vocês já entenderam que é limitar a tua contribuição a 5.645,80. Então, você vai limitar isso. Então, isso aqui vai ser 11%, que vai ser igual a R$ 621,04. Tá? Estava pagando 1.100. Se você só migrar, tua contribuição previdenciária vai passar a ser 621. Tá certo? Aí, o que eu estou querendo simular? Porque como é que funciona a contribuição da FUNPRESP? Eles pegam 10, diminuem os 5.645, faz uma conta de menos aqui, o valor que sobra, os 4.000, mais ou menos aqui, os 4.300, é só aqui que vai incidir os 8,5, que tem 8,5 com você contribuindo e 8,5
do TJ. Tá? O TJ é paritário teu. Tá? Inclusive, se você mudar de órgão, a única diferença é você mudar para o próprio FUNPRESP Jude. Vai para o STJ, vai para o MP. Você só vai, os 8,5 deixa de ser o TJ, passa a ser o outro órgão, porque você ficou no mesmo fundo previdenciário, ficou no mesmo FUNPRESP. Se mudar para o GDF? Para o GDF, não. Aí o que acontece? O GDF hoje não tem fundo. Está uma lei lá, já que a partir de julho vai ter o fundo. O IPREV. Se você mudar para o GDF depois do IPREV formado, limitado ao teto, você vai portar o teu dinheiro para o IPREV. Se você não tiver lá, tiver 11% ainda, não tiver o fundo previdenciário do Estado formado, o que acontece? Você perdeu o benefício especial, porque você vai se aposentar pelo Estado. Eu lembro que eu falei no começo, o benefício especial só tem direito à aposentadoria da União. E daí você não tem opção. Você mudou para um Estado que a contribuição é 11% sobre o todo. O que você vai fazer? Contribuir 11% sobre o todo. Aí o que você vai fazer com o dinheiro que está na FUNPRESP, teu e do TJ? Você tem a opção de fazer ou deixar ele lá, ou fazer portabilidade para um fundo aberto. Porque agora, se você for por um Estado de São Paulo, que já é Previdência, você porta para o Estado de São Paulo, a Previdência de lá. Mas você perdeu o benefício especial. Mas o dinheiro teu e da TJ foi para o fundo de lá. Se não tiver fundo no Estado, Previdência aberta. Todas essas orientações bem detalhadas, para quem não entende, está naquela outra palestra, tá bom, gente? Olha só. Você colocou lá no teu simulador 8,5. Só que se você pegar, você não estava contribuindo sobre essa parte aqui, 11% também? Então, por isso que eu estou pedindo, você faça o cálculo primeiro certinho, colocando os 8,5 e os 2,5, facultativo. Não quer dizer que você tem que depois fazer isso, mas faça a simulação. Vai continuar, porque se você somar daí a simulação aqui, dessa maneira, vai continuar saindo do teu salário 1.100. Só que uma parte vai para o RPPS, outra parte vai para a FUNPRESP Jude. Tá bom? Gente, isso aqui são simulações. Então, só não perde o benefício especial se continuar na União até aposentar. Isso. Até aposentar e dentro... Você tem que se aposentar pela União. O benefício especial está na lei. Você tem que se aposentar pela União. Nem exoneração, nem nada, você continua com ele. Não, você... Se pedir exoneração, perdeu o benefício. Perdeu. Esse é o caso de muita gente que sai do serviço público e vai para a iniciativa privada. Por que perder? Porque você paga, né? Mas está na lei. Então, vai. Vamos lá. Tá? Então, aqui, na primeira simulação, você coloque... Na primeira simulação, você coloque 8,5 e 2,5. Entenderam por que vocês vão colocar 8,5 e 2,5? Para continuar mantendo os mesmos 11%. Tá bom? Depois, na próxima simulação 2, você tira os 2,5. Porque você vai falar assim, Patrícia, já que o regime, o tribunal não é paritário, então essa parte aqui eu vou investir em outro lugar? Pode. Tá bom? Mas na primeira vez coloque os 2,5, por favor. O é paritário até 8,5? Até 8,5. Você vai ver agora na telinha que vai aparecer que ele é paritário. Tá bom? Aí você vai simular. Simulou. Olha a importância de você ter o valor correto. O benefício especial entra no cálculo. Colocou ele aqui, tá bom? Eu boto 8,5 e TJ 8,5. 8,5. Os 2,5 é facultativo. Só estou pedindo no primeiro cálculo você colocar, porque você vai fazer uma conta fiel, porque você está saindo 11% do teu salário, eu quero que continue saindo 11%, só dividindo para os dois lados. Depois, o que você vai aderir, como você vai fazer outras simulações. Tá bom?